Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, com um cara que eu gosto, mas como eu gosto desse cara. Esse cara passa uma energia e passa sobre dois aspectos, a energia pessoal e a energia do conhecimento que ele tem sobre energia também. E além da energia, eu digo sempre que ele vem, todas as vezes que ele vem ao nosso programa, ele vem com um presente maravilhoso para os meus telespectadores, que é a música. E a música tocada, eu diria, estou falando de mim, estou falando assim, eu diria que é um dos instrumentos mais interessantes e mais bonitos que a gente pode ouvir, que é o sax, sem dúvida alguma. É ele mesmo, você já sabe, né? Danúbio Lacerda. Como vai, Danúbio? Tudo bem, Geraldo. Tudo em paz com você? Tudo em paz. Mas finalmente, é para subir a conta de energia ou é para descer a conta de energia? Diz que ela desce 20%, ela só desce 2%. Diz que ela desce, ela sobe. Como é esse negócio? Esse negócio de tarja vermelha, azul, amarela. Que pinóia é essa, meu Deus do céu, nesse país de doido? Geraldo, a questão da tarifa é as bandeiras, As né? bandeiras. Que foi a novidade que veio esse ano. O governo federal já contabilizava essas diferenças de custo para geração e distribuição de energia, só que isso não era transparente para os usuários, para os consumidores. Então, diante dessa crise, o governo achou por bem destacar as faturas de energia, isso precedido de uma grande divulgação, né, para sensibilizar os consumidores do custo dessa energia com o advento da bandeira, né? A bandeira vermelha, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é numa situação hidrológica a mais desfavorável possível, a bandeira amarela numa situação intermediária e a bandeira branca numa situação de tranquilidade, né? Tudo bem, mas quem é que diz assim, bom, agora nós estamos na bandeira vermelha, quem é que diz isso? Quem diz é o operador nacional do sistema. Perfeito. O ONS é quem nós temos esse sistema interligado, né, como você sabe. Eletricamente, o nosso país ele está interligado. Perfeito. Com algumas carências, assim, caso muito específico, na região norte, que ainda se usa geração térmica, independentemente da situação hidrológica. E o operador do sistema é quem faz o despacho dessas usinas hidrelétricas e também das térmicas, sempre vendo a melhor situação econômica para despachar cada uma dessas unidades geradoras de energia. E atualmente nós estamos vivendo a bandeira vermelha, que é uma fração da tarifa, né? Então, uma questão que eu estava até discutindo essa semana com alguns técnicos já a nível nacional, é que as concessionárias, ela vem destacando na conta o valor da bandeira, mas ainda não é o ideal, porque incide sobre aquele valor que está aparecendo lá de R$ 5,50 para cada 100 kWh, que agora vai haver até uma pequena redução para 4,50, né? Exato. Mas ali incide o ICMS, PIS, COFINS, etc. Então, na realidade, aqueles 5,50, eu fiz os cálculos essa semana, a pedido do nosso querido Gilberto Espírito Santo. Isso. Então, nós chegamos a R$ 7,77, 7,14. R$ 7,14 para cada 100 kWh. Muito bem. Com a carga tributária um pouco superior a 30%. Você falou da bandeira atual ainda aqui em Alagoas. Ou seja, quer dizer, não é nada daquilo que se divulga, não é nada daquilo que se propaga, muda um pouco. Muda um pouco porque tem os encargos. Mas né? claro, mas esse é o país do imposto. Né? Você veja, por exemplo, o governo está passando por essa crise econômica violenta e nós é que vamos tirar o governo dessa crise. Né? Quer dizer, qual é a solução? A solução é subir os impostos em todos os setores. Essa é a grande solução apresentada pelo governo. Geraldo, está havendo uma preocupação muito grande e eu gostaria de destacar um ponto aqui, porque tem algumas entidades a nível nacional que nesses momentos de grande estresse, você estava falando numa outra entrevista da questão do sistema de governo, Perfeito. Da questão política, partidária, então, mas a Confederação Nacional da Indústria, no dia 12 do mês passado, de agosto, ela fez uma reunião com todas as federações dos estados e lá se fez presente o nosso presidente, Dr. José Carlos Lira de Andrade,
E lá nasceu uma ideia de um slogan que foi o seguinte: Brasil, o Brasil para todos, o Brasil que nós queremos. Perfeito. Não é? E o doutor Zé Carlos, ao chegar aqui em Alagoas, creio que foi na semana passada, que ele publicou uma carta aberta à sociedade, e assim como todos os demais presidentes de federações dos demais estados do Brasil e do Distrito Federal, destacando também a necessidade da governabilidade, né? De se lutar por uma governabilidade. Claro que não está acontecendo. Não está acontecendo, quer dizer, o país precisando de fazer ajuste. Tivemos um problema o ano passado, falando ainda dessa estrutura de governo, de poder, você vê, o governo atual não é nenhuma crítica, é uma observação que se discute hoje em todos os fóruns nacionais, a questão dos 38 ministérios. Quer dizer, os 38 ministérios, não é que é 38, nem 30, nem 25. É uma coisa sintomática de uma estrutura extremamente pesada. Perfeitamente. E vem a presidente da República e disse que com todo esse aparato, com toda essa estrutura, que ela não sabia que o país estava numa situação tão difícil, só veio saber isso na véspera da eleição. Ela realmente deve ser muito mal informada, né? Está entendendo? Então, de repente, o Brasil, com as suas contas totalmente desequilibradas. Tem ideia que é o próximo convidado. E que nós destacamos em programas anteriores nessa questão, não é? Que ele pode vir. E agora se joga para a sociedade assumir esse compromisso. Ontem, o governo mandou o orçamento para o Congresso Nacional, a primeira vez apresentando um déficit de 30 bilhões. Primeira vez na história da República. Da história da República, né? E como que jogando assim essa batata quente para que o Congresso Nacional ele fizesse os ajustes necessários. O Congresso não. Isso é uma atribuição do Poder Executivo. Do Poder Executivo, sem dúvida alguma. Quer dizer, fica querendo dividir uma responsabilidade que acabará virando irresponsabilidade. Exatamente. Então, essa foi a posição do presidente do Congresso Nacional e também, similarmente, a posição do presidente da Câmara. Quer dizer, pela primeira vez, pelo menos, as duas casas se posicionaram de uma forma assim parecida, né? Em uníssono. Viu? Então, nós estamos diante desse gargalo, mas as entidades que são muito interessantes, como eu falei agora, a Confederação Nacional da Indústria, as federações das indústrias dos estados, a OAB, né, e uma série de outras entidades importantes, a própria igreja, porque isso gera uma inquietação, né, na sociedade, né, tem essa questão agrária nacional, enfim, todos se mobilizando para, de uma forma ou de outra, se encontrar um caminho de governabilidade. Perfeitamente. Agora, um caminho que parece que quem governa não quer. Não. É o que, na verdade, não se encontra. Ela não traz uma palavra assim de alento, não existe uma liderança que, nesse momento de grande angústia... Mas nós temos que tirar o chapéu para uma coisa. Aí você vai me perdoar, mas eu tenho que fazer uma defesa. Ela foi muito clara quando ela disse: nós não temos uma meta, mas assim que atingimos a meta, nós vamos dobrá-la. Então ela foi assim de uma felicidade total, não foi? Pois é uma coisa impressionante. Isso é o que nós temos para governar. E a Dilma, lamentavelmente, ela vem causando assim muito ruído de comunicação. Ela não está dizendo mais nada. Os jornais da semana passada estavam mostrando o seguinte: o que ela disse de manhã, numa determinada, ela foi ao norte do país, né? À tarde ela deu um pronunciamento sobre o mesmo assunto de outra forma e à noite totalmente diferente. Já dizia, são 3 Dilmas. Mas isso nos inquieta bastante, Geraldo, mesmo porque o ministro Joaquim Levy, né? Ele já está dando assim mostra de cansaço, de um certo desgaste, inclusive dentro do próprio Palácio do Planalto. Claro. Né? E obviamente que também no Congresso Nacional. Olha, eu costumava dizer e continuo dizendo o seguinte, que quando você trata de assunto eleitoral, tem nada que uma coisa vai contra, mas eu chego lá. Quando se trata de assunto eleitoral, não interessa acabar com o analfabetismo e não interessa acabar com a seca. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Será que interessa
ao executivo, a determinadas pessoas do executivo acabarem com o status quo do Brasil de hoje? Não. Não interessa. Bem porque o ministro Padilha, ao assumir as funções de negociador, a primeira coisa que ele conseguiu foi 500 milhões de verba, né, para os parlamentares. Quer dizer, diante dessa dificuldade, alguém tira proveito. É verdade, né, com certeza. né? Mas você sabe uma coisa, só tem uma coisa que resolve o problema da nossa angústia agora. É música. Geraldo, falar em música, eu estou num momento assim que os poros estão abertos. Oh, cantando meu Deus, música que por coisa todos os boa. lados. É mesmo? Você me telefonou ontem Foi. com relação a esse convite para que eu viesse até aqui. Que você não precisa de convite. E eu estava exatamente revendo algumas coisas. E a música portenha, naquele momento, eu estava assim, escutando os tangos e tal. Oh, E coisa a música, linda é o tango. uma música romântica, coisa. E eu digo, eu vou levar alguma coisa para o programa do Geraldo, nessa vertente dos tangos. Muito bom. Né, do nosso Muito bom. querido Carlos Gardel. Tem uma música aqui que é de autoria dele. Inclusive El dia que me quiera. A música é de autoria dele e a letra que é do Alfredo Lepera, é o letrista dessa música. Muito bom. Vamos lá. El dia que me quieras. Isso é simplesmente antológica. Antológica. É consagrada, clássica. Eu vou abrir com essa música. Abre. Vamos lá. Que maravilha. Aí eu pergunto a você, a música é capaz até de fazer a gente por alguns minutos esquecer aquela tragédia que a gente falava ainda há pouco. É né? verdade. Porque o Brasil vive uma tragédia, não vive? Mas falando em tragédia, Geraldo, eu estava também fazendo alguns trabalhos até para a área de Alagoas mesmo, do governo, e a situação da CEAL, né? Porque você sabe que Isso. o aniversário da tarifa da CEAL é no mês de agosto. Então a Agência Nacional já deveria ter publicado a nova tarifa de fornecimento de energia elétrica da Eletrobras Distribuição Alagoas, Certo. da nossa CEAL. Uhum. Mas por inadimplemento da CEAL, pelo não recolhimento da conta de desenvolvimento energético, chamada de CDE, que é administrada pela Eletrobras, a ANEEL segurou, e assim como o governo do Rio Grande do Sul, que está tendo também seus recursos bloqueados, exatamente. então a CEAL teria que resolver esse gargalo, são 22 milhões e meio só dessa rubrica, para que a ANEEL ela faça publicar essa resolução, que aí vai ter uma majoração, inclusive, da tarifa da CEAL. Né? Você sabe até que ponto
essa majoração? Tá, a previsão é 22%. 22% em cima de uma conta de luz que já está um verdadeiro absurdo. Né? Mas nós esperamos, Geraldo, que haja uma compensação da bandeira vermelha, que na realidade já foi uma antecipação, né, de faturamento e de receita para a empresa, com a oneração desse custo da energia, que talvez haja alguma compensação, talvez o aumento resultante, espero eu, que seria um aumento nominal de 22 e um aumento real, computando essa diferença. Dessa diferença. Também esperando que os impostos não incidam tanto, porque senão não adianta. Voltamos àquele cálculo que você fez no início do programa. Não é verdade? É verdade. Pronto. Então eu vou pedir licença para ir até os nossos comerciais e vou lembrar rapidamente, viu, o empreendimento da Teto, que você já sabe que é o Riacho Doce Beach Residence, espetacular. A Ecoprime, aquela loja que deixa o seu carro novinho em folha ali, logo depois do Palato, na Deputado Zé Lages. A visita que você deve fazer à loja da Algás no Passeio Estela Maris para entender o que é o gás encanado, o famoso gás natural, mas hoje a gente chama de gás encanado, as aplicações dele. O buffet da Isabel Pinheiro, que continua sendo o melhor buffet da cidade, 20 anos do buffet Isabel Pinheiro. O restaurante Filé do Zezé, onde nós estamos hoje. E na próxima semana, você já sabe, a gente inverte e vai para o Bodega do Sertão. Estaremos lá. Voltamos já.